Sejam bem-vindos, ouvintes da Rádio Alto Minho, a mais uma edição do Momento de Inspiração, às segundas-feiras depois das 22. Posteriormente, nas redes sociais, também com imagem, podem assistir a esta emissão que hoje vai falar de formas de encarar os traumas e os reveses, aqui com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão. Bem-vinda novamente, Maria do Céu, à antena da Rádio Alto Minho. Vamos então hoje falar de situações traumáticas. É verdade. Olá, ouvintes. Espero que estejam bem, espero que estejam a aproveitar bem, ou nós esperamos que estejam a aproveitar bem o vosso tempo livre. E tivemos assim um tempo de interregno, não é? Que tivemos a repetir assim os programas, pedimos desculpa por isso, mas às vezes as situações são complicadas e não conseguimos fazer tudo. E por isso, mas nós estamos aqui outra vez e com toda a vontade para vos ajudar a ver e encarar a vida de uma outra forma, porque esse é o lema principal do Momento de Inspiração. Eu hoje estou com o cabelo, como diz o Fernando, assim um bocado esquisito. E também peço desculpa por isso, não é, Fernando? Estava assim um bocado... Foi um revés. É um revés, e é um trauma, e nós temos que... E isto tem muito a ver com a nossa forma de estar. Não é um revés que causa um trauma. Sim, pode causar um trauma brutal. Mas nós temos que, se nós encararmos as vicissitudes, sejam elas quais forem na nossa vida, e se colocarmos os nomes certos, elas deixam de ser traumas e cenas e passam a ser só detalhes que nós ultrapassamos. Hoje pode ser o cabelo, amanhã pode ser outra coisa mais complicada ou complexa, mas é assim que nós devemos dizer. E nós decidimos fazer este programa porque... Tal como nós já andamos a referir há algum tempo, nós vivemos num período em que é quase uma vergonha ter uma cena na vida, ou ter um revés na vida, ou ter uma doença, ou as coisas não correrem bem, ou não termos sucesso, ou então termos... E isso até se esconde agora. Sim, temos fracassos consecutivos, a sério, e isto, honestamente, a mim, ao Fernando e ao Celso, transtorna-nos muito, porque a vida, no fundo, é um conjunto de histórias, umas estão ao nosso alcance e outras não estão, e nós temos que aproveitar todas essas histórias e juntá-las todas e conseguirmos dar com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria, com tudo aquilo que nós somos e sabemos, e dar-lhes outro molde e outro perfil, porque o nosso perfil não é o perfil do Instagram, não é o perfil que nós até editamos para ficar giro e para ter muitos likes, não é nada disso. A vida real não é estar sempre bem disposto. A vida real tem chatices, tem discussões, tem coisas que nós não gostamos, acordamos mal dispostos, dói-nos um pé, dói-nos um dedo, e nós temos que saber encarar as coisas. E que muitas vezes originam os tais traumas. Sim, e agora... Aí é que é a parte pior. Pois, agora, queridos ouvintes, ao longo deste tempo todo, eu particularmente, e acho que o Fernando também de vez em quando, nós já usamos este programa para desabafar. Ainda bem, queridos ouvintes, que já foi há muito tempo e que a maior parte de vós já esqueceu. Mas pronto, nós tivemos assim aqui alguns momentos quentes em termos de desabafo das nossas cenas e das nossas coisas do dia a dia. Isso já foi há 8 anos. Já foi há 8 anos. Começou lá. É verdade, mas sabem uma coisa, estamos a fugir um bocado ao guião, mas é importante vocês saberem. Quando nós conseguimos lidar com as cenas que temos na nossa vida, sem segredos, sem manipulações, e conseguirmos falar com as pessoas abertamente e termos um sorriso e termos uma nota de humor nas coisas más, é meio caminho andado, quase 90% da cura. Porquê? O que é que acontece ao longo do tempo? Nós vamos arrumando as coisas que não gostamos e que vamos falando, mas que não se resolvem. Então vamos arrumando em gavetas, até que ficam atoladas e um dia é um drama. Por isso, nós hoje vamos dizer alguma coisa sobre os traumas que não é vergonha. Se não querem pôr traumas, podem pôr cenas que aconteceram, coisas que não gostaram, coisas que não souberam lidar. Não é preciso pôr um nome assim tão complicado que a pessoa até fica quase arrepiada. Muito bem, Maria do Céu, vamos então começar por saber como é que se manifestam os traumas. Primeiro, o que é que causam os traumas? E então términos de relacionamentos, perdas de entes queridos, que é sempre a coisa, assédio, e hoje fala-se muito nisso, relacionamentos abusivos, situações de humilhação e bullying, começam nas escolas e às vezes até na própria família, assaltos e sequestros, que é uma coisa muito mais complicada, abandono na infância, situações de risco de vida, mudanças drásticas como separação de pais, acidentes, a exposição a situações extremamente difíceis como pobreza extrema ou então outras situações mais complicadas que têm a ver com a dignidade humana. Mas também muitas vezes coisas mais fúteis, não é? Então diga as coisas mais fúteis. Há pessoas que muitas vezes por coisas de nada criam um trauma, por exemplo, o seu aspecto físico, que às vezes é uma impressão que lhes causa que não é a impressão que têm os terceiros, não é?
E, queridos ouvintes, as situações de baixa autoestima, de baixo autovalor, eu tenho muita pena de dizer isto, mas é verdade, começam no seio da família. E depois expandem-se e até incrementam-se e solidificam-se na escola primária. Esta é a base. E se nós todos estivermos atentos a estas coisas, nós vamos saber ultrapassar. E uma das coisas básicas que toda a gente é Muitas capaz... vezes é isso, é interioridade. É interioridade. A primeira coisa que se deve fazer é não comparar. Com os irmãos, com os melhores alunos, com os piores alunos, não pôr nomes. E estas coisas, queridos ouvintes, nós fazemos isto de uma forma tão natural e espontânea e pensamos que somos os melhores pais do mundo, quando muitas vezes somos chamados a atenção, e eu, no meu caso, pelas minhas filhas, destas coisas que nós somos levados e de repente temos que acordar para a vida, como eu costumo dizer. E desculpem se eu estou assim um bocadinho mais ativa nestas coisas, porque há certos assuntos que realmente me incomodam, porque nós não temos a noção que às vezes não somos tão bons educadores como pensamos que somos. E isto é também uma chamada de atenção para os professores. Eu hoje em dia fico completamente abesbílica, como diz a minha filha mais nova, sobre as situações da... Eu hoje estou assim um bocado... Coisa, não é? É. Deve ser do cabelo. Estou a brincar, quer dizer, estou a brincar. Mas Isto é um trauma. É um trauma, Lá está a ver. É o exemplo que eu estava a dar. Era o exemplo que eu estava a dar de mais fúteis. É verdade, é verdade. Mas, queridos ouvintes, agora voltando às coisas sérias, eu fico abesbílica em situação de sala de aula. Primeiro, eu acho que os professores devem ter 100% autoridade dentro da sala de aula. 100%. Os pais podem reclamar, podem comentar, mas fora da sala de aula. Só que é uma coisa importante. Hoje em dia, os professores, ou porque estão estressados, ou porque, sei lá, às vezes o comportamento dentro da sala... Eu não devia dizer isto, mas é verdade. Às vezes o comportamento dentro da sala de aula não é um comportamento de um educador, de um disciplinador e de uma pessoa humana que vê todos os alunos de igual forma, em que vê os bons e os maus alunos de igual. Os meus alunos são fantásticos, mas os maus alunos não são às vezes de propósito. Nós temos que nos baixar e perceber que toda a gente adorava ser bom. E os professores hoje em dia, não sei porquê, não têm muita... Eu não falo por experiência própria, mas falo por aquilo que eu vejo. E que ligação é que isso tem com os traumas? Tem toda a ligação com os traumas. Queridos ouvintes, é o pior gatilho do mundo. É quando nós começamos na família, com as comparações, e quando há mais que um filho, e porque tu és, e porque não sei o que, não sei o que mais, e depois nós começamos a crescer. Eu falo também muito por isso. Eu sou a quinta, sou a quarta filha de 5 irmãos, e portanto há sempre inevitavelmente comparações boas e más, não é? E nós, sem querer, nascemos, crescemos e vamos nos desenvolvendo com a ideia que vamos absorvendo, sem nos darmos conta das coisas que nós fomos absorvendo desde pequeninos. E eu fico hoje transtornada com alunos que não são bons, mas que também não são péssimos, e que parece que a escola que dizem vocês não são capazes, vocês não podem, ou pior ainda, ou vocês são burros. Queridos ouvintes, isso é o pior trauma do mundo, porque toda a gente é capaz. E isto é realmente um recado para os professores. Alguns precisam de mais trabalho. Desculpem, precisam de mais trabalho, mais dedicação. Exatamente. E nós, assim, é muito bom ser... Estamos a fugir da nossa coisa, mas é muito bom sermos professores para quem é bom aluno. Queridos ouvintes, a minha filha mais velha, top. Desde pequenina, coitadinha, foi uma desgraçada, tenho que confessar. Eu acho que é um trauma... Porque eu dava-lhe, desde a primeira classe, desde o primeiro ciclo, que eu sempre lhe dei trabalhos de investigação para fazer. Vais ao Google, vais ali, Ela fazia trabalhos de investigação no segundo ano. E ela sempre fez. Pronto, isso é bom. Não é uma questão de ser mas desgraçada. Ela hoje queixa-se. Pronto, mas eu ajudei a ter curiosidade, que é uma das coisas, queridos professores, que vocês não fazem pelos vossos alunos. Vocês têm... E eu hoje não estou contra os professores. Mas é verdade, nós temos um currículo que limita, condiciona e até acaba com a curiosidade, com as dúvidas, com as questões, porque ter dúvidas e questões até parece ser mau. Isso é um trauma, queridos ouvintes. Nós, para sermos professores, nós temos que nos munir de toda a informação para conseguirmos responder da forma mais adequada às crianças. E há outra coisa, crianças e adolescentes. Não fica nada mal dizer eu não sei. Eu vou procurar, eu vou me informar, porque nós não somos detentores da verdade, nem da informação. E é importante que nos vejam a nós como simplesmente seres humanos.
Isto hoje é um programa complicado, mas é assim, queridos ouvintes, os traumas geram-se, muitas vezes, por estas questões que se repetem de forma a miúdo. E assim, os professores depois não ouvem os pais depois revoltam-se com os filhos, isto é um círculo vicioso que nunca mais tem fim. E depois chega a altura dos exames, chega a altura de entrar na faculdade e começa o drama, começam as ansiedades e começam as depressões. Mas agora também se revoltam com os professores, os próprios pais, não é? Sim. Eu acho já que não é só com os filhos. Pronto, mas então vamos pôr agora um equilíbrio nestas coisas. Queridos ouvintes, em cada casa o senhor é o seu rei. Ou seja, um professor, um pai não pode ir para a escola ou para a sala de aula fazer uma peixeirada. Não é a sua casa. Esquece. Não há nada como escrever de uma forma os seus descontentamentos, falar com o diretor da turma ou com alguém da escola hierarquicamente superior. Mas não façam isso à frente dos alunos. Não se queixem. E depois é assim, controlem-se em casa com os vossos filhos. Porquê? Eu acompanho as minhas filhas no processo educativo. Eu chego a casa, eu pergunto que estudo, o que eu consigo estudar com elas. E eu acho que vocês, pais, também devem fazer isso. Falar com os vossos filhos, acompanhar os estudos dos vossos filhos, acompanhar as dificuldades, acompanhar as cenas e ouvirem o que se passa dentro da sala de aula, porque isto é um grande trauma na vida. É um trauma que vai acompanhar toda a vida, e nós estamos a fugir muito daquilo que queríamos falar, vamos já voltar. Mas é muito importante, queridos ouvintes, porque nós não temos a noção do que às vezes os nossos miúdos passam, nós não temos a noção do bullying, nós não temos a noção sequer que os nossos filhos até podem ser os que cometem agressões aos outros. Não temos essa noção. Agora, eu sou completamente contra que os professores não tenham autoridade na sala de aula, são eles os professores. Nós, pais, é que temos que ter a noção e o cuidado de como falamos. Porquê? Ninguém vai à nossa casa fazer uma peixeirada. É a mesma coisa, percebe o que eu estou a dizer? Sim, mas os professores têm que ter autoridade na sala de aula. Os professores, os agentes de autoridade têm que ter autoridade para impor uma disciplina e regras sociais de boa convivência, porque senão ninguém se entende. A anarquia não funciona. E acho que isto que é importante, porque às vezes os pais não fazem a sua obrigação, de pais, e depois põem toda essa obrigatoriedade nos professores como se eles fossem obrigados a educar, a disciplinar, coisas que os pais também têm que fazer. E por isso, queridos ouvintes, isto é uma atividade bilateral, como vocês quiserem, é de responsabilidade de toda a gente e da comunidade também, e nós temos que saber ocupar o nosso lugar, mas ser interventivos, e ser interventivos de uma forma com boa conversa, não é falar mal, não é ser agressivo, não é nada, é saber falar. E eu sou sempre muito a favor da escrita. Porquê? Porque quando nós escrevemos, temos mais cuidado com aquilo que dizemos e com aquilo que fica registado. Mas eu sou a favor realmente da escrita. Por isso, queridos ouvintes, nós temos que nos dar conta, porque afinal os traumas podem ser muito alargados e realmente podem começar na situação da sala de aula. Muito bem, agora vamos aos sinais do trauma psicológico. É verdade. Há sinais de traumas emocionais, e em termos emocionais, os sinais mais evidentes de que há cenas, e as cenas, queridos ouvintes, podem ser até de um corte de cabelo que correu mal, de uma cor que ficou péssima, de uma unha que encravou, isto para falar de coisas fúteis. E então, um dos sinais emocionais é sentimento de impotência, incompetência e falta de capacidade, e até falta de esperança, que é uma coisa atroz, e nós vemos isso, eu já vejo isso em adolescentes. Incapacidade de sentir feliz e desfrutar dos pequenos momentos, mas isto é uma das coisas que nós mais falamos aqui no momento de inspiração, e não é só afeto, eu acho que afeta toda a gente e não em forma particular. Um sentimento de culpa de que fizemos alguma coisa para provocar alguma coisa, ansiedade e depressão, ataques de pânico, falta de amor próprio e autoconfiança, dificuldade em compartilhar sentimentos e falar das coisas que nos afetam, e raiva e medo. Isto são os sinais emocionais, e como podemos ver, estas coisas são quase transversais a toda a gente. Em termos comportamentais, os sinais mais evidentes é vícios, saídas à noite, jogos de computador, fechar a porta do quarto, não deixar entrar, está sempre no telemóvel, está sempre no computador. Depois também há aquelas pessoas que se refugiam na comida ou não comer, e até em compras.
comportamentos autossabotadores e autodestrutivos. Isto tem a ver com coisas muito mais complicadas, com as pessoas que fazem mal a si próprias. São situações limite já? São situação limite. Isolamento social e fobia social. Isto, queridos ouvintes, é cada vez mais frequente. Estejam atentos aos vossos filhos. Descuido pessoal, não se arranjarem e andarem assim sem cuidado. As pessoas estão sempre cansadas. Dificuldade de manter relacionamentos amorosos e manter até as amizades. E insónias, dificuldades a dormir dificuldades em de continuar o sono quando acordamos. Em termos cognitivos, falhas de memória, perder a noção do tempo com frequência, falta de concentração, pensamentos negativos, falta de contacto, falta de ter necessidade de contactar as pessoas, dificuldade em tomar decisões. Estas são os principais sinais, mas que podem abrir-se para outras situações. E eu acho que quando nós chegamos a um ponto, como estamos a fazer este programa, e eu acho que se algum dos vossos filhos ou conhecidos ou netos ou tiver algum dos sinais, eu acho que a primeira coisa que vocês devem fazer é pedir ajuda, neste momento, a pessoal especializado, psicólogos, psicanalistas, médico de família, pediatra, aquilo que vocês quiserem, porque quando nós detectamos, por exemplo, o isolamento, queridos ouvintes, nós já não temos a noção, como pais, de abrir a porta, porque nós até temos medo de abrir a porta. Há determinadas coisas, queridos ouvintes, que nós como pais, que queremos ter sempre fichas o tempo todo, é verdade, eu também quero, nós perdemos a autoridade. E os nossos filhos fecham, não me acontece isso a mim, mas eu sei que isso acontece. Os miúdos fecham a porta do quarto e os pais têm medo de entrar no quarto. Têm medo de falar de alguma coisa. Porque é privacidade. Queridos ouvintes. É porque esse trabalho tem que começar muito cedo. Convenhamos, claro! O que eu acho é que os pais querem tanto ao longo do tempo. Não, há um segmento de pais exigentes, rigorosos, disciplinados, e depois há outros pais que querem ser sempre fixos o tempo todo. E nós temos que ser pais o tempo todo. Podemos ser amigos, mas temos que ter autoridade. E não é autoridade tipo ditadura, não, é uma autoridade de comunicação, uma autoridade de regras, uma autoridade... Tem que haver um equilíbrio nisso. Queridos ouvintes, não é aquela questão que vem aquela coisa da disciplina, das regras, queridos ouvintes, nós para atravessarmos a rua temos que ver se tem carros, nós para atravessarmos a rua temos que ver se vamos numa passadeira, isto é uma regra. E porquê? Porque na passadeira nós estamos protegidos. Porquê é que nós vemos a regra e a disciplina de forma tão negativa? As coisas têm que ser... Mas mesmo na passadeira estamos protegidos, mas temos que olhar. Sim, as passadeiras não param carros. Sim, obviamente que sim. Mas, queridos é que há um bocado a ideia que a passadeira que para o carro. Aqui em Portugal, não, mas é verdade. Aqui em Portugal, é uma coisa que os estrangeiros dizem muito, aqui em Portugal as pessoas atravessam sem olhar. Chegam à passadeira e atravessam. Por acaso, fora do nosso país, são um bocado mais respeitadores relativamente aos sinais da passagem mas é mesmo, dos peões, das passadeiras e tudo. Nós aqui somos um bocadinho mais desportivos, mas temos que ter realmente cuidado e realmente proteger os nossos. Mas são estas coisas, as regras. Eu digo muitas vezes que as regras foram construídas naquela questão da harmonia, para nos ajudar a viver melhor no mundo que conhecemos. Não temos que ver essas regras como limitação do nosso próprio comportamento. Nós conhecemos as regras, sabemos como ultrapassar ou como fazer qualquer coisa, mas sabemos que depois dessas regras pode haver consequências. Mas isto não tem mal. Isto só é sabedoria e conhecimento. Por isso, muitas vezes, por cá aquela noção de que as regras limitam e condicionam. Não limitam nada. É aquilo que é. Eu, para estar a fazer este programa, tenho que estar sentada numa cadeira. Podia estar sentada no chão. Era a mesma coisa. Já viram? Tinham que alterar todo o estúdio para isso. Entendo o que eu estou a dizer. Temos que aliviar aquelas questões das regras e da disciplina, porque realmente as pessoas ficam muito vincadas e às vezes sobre a mesma coisa. Depois, relativamente aos traumas, há uma coisa que nós falamos aqui muito no programa, que se chamam os gatilhos. Eu chamo os gatilhos, os interruptores das nossas cenas. Queridos ouvintes, às vezes nós provocamos o próprio trauma, não é? Mas os traumas existem. E é assim, se eu e o Fernando começássemos a falar das nossas cenas e tendo em conta que já estamos na casa dos 50, estaríamos aqui dias e programas a falar deles. Sabem qual é a diferença? Eu tenho imensos traumas da minha vida, é verdade. Mas sabem porque é que eu já ultrapassei? Existem
como histórias da minha vida, como detalhes que aconteceram e não como gatilhos negativos, mas como interruptores de como me ultrapassar. Mas isto não é fácil. E uma das primeiras coisas que eu tive que ultrapassar relativamente aos meus traumas foi a vergonha. Nós temos vergonha de termos cenas, de termos passado por cenas complicadas na nossa vida, mesmo. E quando nós deixamos de ter vergonha sobre as nossas cenas, os traumas passam a ser histórias que enriquecem a nossa vida. Mas raras são as pessoas que não têm essas cenas na sua vida. Toda a gente tem cenas. E qual é o problema? Uma música é um gatilho para você se lembrar que chorou muito e que passou muito. Passa por uma cor de um automóvel, coitado, não tem culpa nenhuma, faz lembrar qualquer coisa do passado. Vai no chão, vê um número e esse número faz lembrar uma data, não sei o que, não sei o que mais. Queridos ouvintes, isto é um drama. Mas isto é um... Isso é o trauma que ainda lá está. Claro, mas o problema disto é que as pessoas acham que não têm traumas, e eu chamo pedras no sapato. E acham que está tudo bem e é super cool e não sei o quê, até um dia. E depois um dia tem aqueles disparates de insultar as pessoas, de buzinar as pessoas porque alguém simplesmente esqueceu de fazer um pisca, ou porque alguém travou de repente porque ia passar uma pessoa ou um animal. E então vem estes ataques de raiva que nós vemos cada vez mais de uma forma fortuita e gratuita, que só demonstram que as pessoas não andam bem. E por isso, estes gatilhos é tudo aquilo que nos faz recuar no passado e abrir as janelas de tudo aquilo que não está digerido. Muito bem, Maria do Céu. E agora vamos saber como superar o trauma. Porque já estamos a caminhar para o final do programa e vamos a essa parte, porque senão depois não temos tempo. E é importante, que é daquelas coisas que nós estamos a falar desde o primeiro. Como é que nós superamos estas coisas? Primeiro, estar atento à educação que damos, porque é fundamental. Todas estas coisas acontecem desde que a criança cresce no seio da família e depois é continuado na escola. Por isso estejam atentos. Não é ser fixe o tempo todo e andar e dar os telemóveis e tudo aquilo que você puder dar. Não é isso. Você tem que ter um tempo de qualidade com a sua família e é comunicar e é saber. Vá à escola, faça-se de penetra como eu faço na vida das minhas filhas e tente ver para além daquilo que lhe é mostrado. Isto é uma das primeiras coisas. A segunda coisa é ter humor. Quando nós crescemos, tipo nós, temos humor sobre as nossas cenas. É claro que às vezes não há humor e é claro que às vezes uma pessoa chora, mas sabe uma coisa? Chorar faz bem, liberta, emocionalmente até é regenerador. Por isso, queridos ouvintes, se tiverem estas coisas, não fiquem com elas para vocês, porque é muito importante esta capacidade de libertação. E depois ouvi um conselho que eu acho que é maravilhoso do Deepak Chopra e da Oprah. Eles dizem assim: no momento em que uma pessoa sente falta de esperança, aquilo que nós temos que fazer, doa o que doer, isto é muito agressivo, e quem está nelas é que percebe o que eu estou a dizer, e criar um momento de silêncio. Não queira viver constantemente com pensamentos, com sentimentos negativos sobre a situação que está a viver. Crie um momento, um silêncio, uma música, uma pessoa que você possa, para que o retire da cena má. Esse momento de silêncio pode ser um momento de inspiração. E é um momento de inspiração, porque nesse momento você vai... Eu acredito que nós estamos, que nós temos muita ajuda, seja ela qual for, e quando você corta com toda a negatividade à sua volta, você tem insights, você tem ideias, você tem uma pessoa que fala consigo, você não sabe quem é e você pensa que a sua mente também... São as tais rotinas saudáveis. São as rotinas saudáveis. E quando nós criamos num momento mau, porque é assim, queridos ouvintes, aquelas pessoas que são positivas e não sei o quê, será que são positivas nos momentos maus? A positividade e a esperança encontra-se quando nós, num momento complicado da nossa vida, nós conseguimos cortar, nem que seja por um minuto, a má cena, e olhamos para o mar, olhamos para uma rosa, sentimos o cheiro de uma rosa, sentimos o cheiro ou da terra molhada, ou o cheiro do café. E esse momento é a melhor coisa do mundo, é regenerador, e ajuda-nos a ver e a ter esperança, porque nestas questões de traumas e de cenas vividas, nós ficamos sem autoconfiança, ficamos sem autovalor e sem autoestima. E depois toda a gente é melhor que nós. E depois todos merecem mais do que nós. E todos são
todos mais competentes e fantásticos que nós, mais inteligentes. E não é verdade. Nós não podemos permitir fazer bullying a nós próprios ou permitir que coisas que já passaram continuem a fazer uma pressão negativa sobre nós. Esta questão da autoconfiança, do autovalor, é um processo toda a vida. Não se ganha e pronto. Este é algo que nós todos os dias temos que investir. E todos os dias temos que olhar para nós e assim... nós temos que dar graças porque somos aquilo que somos. E nesta questão, e quando as coisas começam a ser complicadas, não há nada como os amigos, não há nada como um terapeuta, não há nada como irmos falar com um padre ou com uma freira que nos digam alguma coisa, porque eles têm sempre uma palavra amiga para nos dizer, se nós não conhecemos ninguém. Por isso, acho que nós temos que ver esta questão da autoconfiança como algo fundamental na nossa vida. E depois vem outro, que é o ponto seguinte, que é ter um porto seguro. O porto seguro que deveria ser a nossa família, mas muitas vezes não é. O porto seguro pode ser a praia, o porto seguro pode ser uma igreja, pode ser um templo, o porto seguro pode ser... Grande parte das vezes é mesmo fora da família. Isso, pronto, mas é o que é. Desde que nós tenhamos um porto seguro, nós sabemos que aconteça o que acontecer, temos sempre ali aquele apoio. Mas nós devemos investir e criar este porto seguro na nossa família, nos nossos filhos, para que não encontrem portos seguros noutras coisas e fora da família, e devemos pensar nisso também, que eu acho que é importante. Depois tem outra coisa que eu acho que é importante, porque quando os traumas se solidificam na nossa vida, nós deixamos de ter ideias para o futuro, nós deixamos de definir objetivos e definir metas, definir caminhos, porque é tudo mau. E porque nós vivemos 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, na cena má que aconteceu. Meu Deus, queridos ouvintes, muitas vezes há 10, 15, 20 anos que acontece e temos que ultrapassar. Depois, outra das coisas que eu acho que é fundamental, foi aquilo que nós, desde o princípio que nós falamos aqui, é muito importante pôr os nomes aos touros. Assumir as coisas. Se nós temos um problema, se você não consegue falar dentro da família, então fale fora dela. É importante nós pormos os nomes das coisas que nos acontecem. É importante nós sabermos que temos que nos libertar daquilo que aconteceu ontem, porque condiciona e limita a nossa forma de viver hoje, de encarar as pessoas hoje, de sermos bons hoje ou de sermos o melhor que podemos ser a cada dia. E eu acho que isto é importante nós percebermos. E eu acho que fundamental é nós conseguirmos falar da nossa vida, das nossas histórias, e que têm estes meandros bons e maus, e conseguimos dar sempre um cariz positivo e rirmos-nos e até acharmos que foi divertido alguma coisa. Obrigado, Maria do Céu. Fica os trabalhos de casa do programa para esta semana, que é superar os nossos traumas, por muito pequenos que sejam. Temos esse desafio durante esta semana. Fechamos com um tema inspirador também, uma música inspiradora, chama-se Osama, de Zac Bantuini e Kazango, e voltamos 2 a 8 dias novamente à companhia dos ouvintes aqui na Rádio Alto Minho. Muito obrigado. Até à próxima semana. Obrigada.